pessoal, eu sou o professor Ricardo Garrido e esse é o canal História em Rede. Hoje temos a pretensão de debater com vocês sobre o tema o individualismo na era digital. O tema era digital, que já foi inclusive retratado por nós em outras oportunidades, é um tema bastante pulsante, é um tema contemporâneo e sempre digo um tema que será eternamente contemporâneo. Porque desde a década de 60, 70, quando a revolução da informática passou a dominar o mundo contemporâneo, a era digital, daí para frente, tornar-se-ia uma realidade com a qual todos nós, independentemente de querermos ou não, teremos que conviver. De lá para cá, vimos o proliferamento da internet, de lá para cá, vimos o nascimento de redes sociais, a mais poderosa delas, na década de 90, o Orkut, criada por um cidadão chamado Orkut, e nos dias de hoje, a mais poderosa das redes sociais que existe, o Facebook, e somada a elas, outras redes sociais, o Flickr, o Instagram e tantas outras. Com a pulverização da internet e a pulverização das redes sociais, o tráfego de influências, o tráfego de dados, de informações, nunca foi tão grande na história da humanidade. A multiplicidade de informações que recebemos hoje, todos os segundos, não é nem minutos, é absurdamente grande. Isso significa dizer que, inevitavelmente, o mundo está infinitamente mais conectado do que há uma década atrás. E assim, caso não haja, evidentemente, uma hecatombe global, assim continuará a ocorrer. O grande detalhe é que as redes sociais, que têm tomado conta do universo e que hoje ela é alvo de bilhões de pessoas ingressos nela, elas têm produzido um fenômeno de ordem filosófico-sociológica muito interessante. As pessoas, elas estão invariavelmente, é evidente que existem as exceções, mas as pessoas estão invariavelmente postando nas redes sociais algo que elas não são na verdade. As pessoas nas redes sociais postam falsas felicidades. É impossível, sobretudo por conta do mundo que nós vivemos, sobretudo por conta das relações capitalistas de produção, os seres humanos viverem naquele eterno céu de esplendor, naquele eterno céu de algodão que as redes sociais nos mostram o tempo inteiro. Parem de postar falsa felicidade. É humanamente impossível nas relações capitalistas de produção vivermos eternamente risonhos, alegres, satisfeitos, contentes e felizes. Com isso eu não quero dizer que eu estou aqui pregando o amargor, pregando o dissabor, pregando que as pessoas devem ser infelizes. O que eu estou alegando é que é um crime capital você postar algo que você não é. Se nós acompanharmos a era digital, como eu tenho a curiosidade de acompanhar, até porque é o meu objeto preferido de estudo no momento, se nós acompanharmos a era digital, as redes sociais com sagacidade, perceberemos que as pessoas revelam-se, na verdade, farsantes aquilo que elas não são. Recentemente, quando a Suprema Corte norte-americana aprovou por unanimidade o casamento gay, quantas pessoas mudaram a foto de perfil do Facebook com o arco-íris para demonstrar apoio à causa LGBT? E quantas daquelas pessoas nós sabemos que eram homofóbicas, confessas, estavam fazendo aquilo única e exclusivamente para surfar na onda, ou então propagar algo que ele não é, demonstrar algo que ele não é, que ele não concorda, fora outras irresponsabilidades
inaceitáveis que nos deparamos nas redes sociais. Esta semana, uma musa fitness, Gabriela Pugliese, postou no seu Instagram. Ela tem milhões de seguidores. Lógico, Gabriela Pugliese tem milhões de seguidores. Seguir uma pessoa como ela certamente faz com que o indivíduo cresça do ponto de vista intelectual. Mas seguir canais de educação não é interessante. Interessante é seguir pessoas como ela, que eu fico me perguntando que tipo de substrato esses canais, não é, de fitness, de culto à beleza, como nós já gravamos num vídeo, eles podem dar, que tipo de substrato cultural, de formação cultural, eles podem dar ao indivíduo? Nada, absolutamente nada. É a cultura do niilismo, é a cultura do nada, é a cultura da imbecilidade propagada pela humanidade, pela sociedade, evidentemente, de uma maneira geral, excluindo aqui muitas pessoas que têm realmente consciência crítica. Mas essa jovem que vive eternamente escrava do corpo, numa dieta, sei lá, talvez de 300 ou 400 calorias por dia, postou no seu Instagram que a estratégia que ela usa e recomenda para que as pessoas preservem-se na dieta é dar para as amigas fotos de nudes, ou seja, dela nua, completamente nua, e uma nudez exacerbada, segundo ela própria, e as amigas têm autorização de postarem esses nudes caso ela fuja da dieta. Ora, uma figura dessa, que foi absolutamente rechaçada por vários na mídia, corretamente eu também a rechaço por esse comentário, eu quero crer que ela não estava em pleno gozo das faculdades mentais quando o fez, porque não é possível uma pessoa que tenha um aporte mental pensar dessa forma e agir dessa forma. Uma pessoa como esta, dando esse tipo de conselho, está cultuando o quê? A anorexia? Será realmente que este é o comportamento adequado? Meus amigos, esta criatura, como tantas outras nas redes sociais, é uma solitária. Ela precisa chamar a atenção de alguma forma, e a única forma que ela encontra de chamar a atenção é através dessa cultura da magreza que a indústria da moda capitalista impôs aos seres humanos. E ela, com aquele corpo esquálido, que alguns dizem que é perfeito, para mim, pessoalmente, eu não vejo perfeição alguma, eu vejo uma distorção absurda do que ela, na verdade, deveria ser e o que ela quer ser, se é que ela sabe exatamente o que ela quer ser. É uma discussão bastante filosófica, como diziam os antigos. Será que nós conhecemos a nós mesmos? Então, conhece-te a ti mesmo, para depois, então, sair por aí propagando esse tipo de aberração que esta pobre jovem propagou. Todas as horas, nas redes sociais, nós nos deparamos com jovens fazendo um pedido de socorro. E aí, quando eles se cansam de postarem aquilo que eles não são, vem o pedido de ajuda. Estou me sentindo mal, eu não aguento mais ser traído, eu fui traído, e aí vem sempre o benefício secundário. Os amigos começam, o que você tem? Não fique assim, não. Primeiro, eu acho que a rede social é uma péssima conselheira. Ela nunca lhe diz como você fazer para resolver o problema. Segundo, que os seus amigos também são péssimos conselheiros, porque os seus amigos, eles vão dizer exatamente aquilo que você quer ouvir, ou seja, o paparico, o nhenhenhen, o não fique assim não. Uma pessoa dessa não deve usar a rede social como psicanalista ou psicólogo. Para isso existem profissionais qualificados. E quem retroalimenta esse tipo de comportamento é tão responsável quanto quem posta a infelicidade que está passando naquele momento. Amigos, as redes sociais são ferramentas muito poderosas para a produção de cultura, para a produção de conhecimento, até para a diversão. Mas as redes sociais estão se transformando no paraíso da libertinagem, no paraíso da imbecilidade. O grande problema das redes sociais, dizia um professor meu, um filósofo, que reserva o meu direito de não dizer o nome, é que os imbecis têm direito à voz.
E quando os imbecis têm direito à voz e as pessoas que têm acesso à informação se calam, significa dizer que a rede está se tornando imbecilizada. A sociedade moderna, como diz o sociólogo Zygmunt Bauman, é uma sociedade líquida, é a sociedade do descarte. Hoje, absolutamente nada interessa, exceto momentaneamente. As relações são descartáveis. Eu falo de relações amorosas, são descartáveis. As relações de amizade são descartáveis. As relações pessoais são descartáveis. Os jovens que estão vivendo nessa sociedade líquida são jovens imediatistas, que não se preocupam com o devir, com o amanhã, sempre com o discurso: eu tenho tempo. A minha grande preocupação é, e daqui a 20 anos, quando o tempo chegar para você e você olhar para trás e disser: puxa vida, eu deveria ter feito aquilo naquele momento e não postergado para depois com a alegação de que eu tenho tempo, eu sou jovem, eu tenho perspectiva. Muito cuidado. Nós estamos doentes. A nossa sociedade, a sociedade contemporânea, está se tornando uma sociedade doente e dependente do ponto de vista psíquico à era digital. Fiquei estarrecido quando, ao visitar uma clínica onde existem pessoas que estão internadas por terem alguma dependência, ou dependência alcoólica, ou dependência narcótica, deparei-me com jovens de 13 anos que estão internadas porque têm vício no smartphone, vício no computador. Meus amigos, isso é uma coisa inusitada na história do mundo contemporâneo. Uma pessoa que se vicia numa droga, vicia-se porque a droga libera substâncias químicas que acabam produzindo no organismo uma dependência daquela droga. Uma pessoa que se vicia no smartphone se vicia porque ela quer, ou seja, a pessoa que manuseia o smartphone a ponto de se viciar, ela mesma está liberando as substâncias químicas, as endorfinas da vida, que proporcionam-lhe prazer ao manusear aquela ferramenta. Daí o desespero de muitos jovens no mundo de hoje, quando os pais, como estratégia de punição, coíbem-os de utilizar as redes sociais. Proíbe-os de jogar um dia, proíbe-os de ter acesso à internet. Eles entram em confronto com os pais e, às vezes, são confrontos bastante agressivos. É preciso repensar a construção do mundo moderno. Como fazer? A estratégia não é se contrapor, evidentemente, à era digital. Então, como fazer? Usar a era digital como nosso aliado. Usar a era digital a nosso favor. Usar a era digital como mecanismo de educação. Na minha época, quando eu tinha dificuldade nos ensinos, minha mãe contratava um professor de banca. Hoje em dia, quantos canais de educação tem aí para retirar as dúvidas das pessoas? O problema é que as pessoas não acessam esses canais. As pessoas acessam pornografia, futilidades. Então nós precisamos utilizar essas ferramentas como nossa aliada. Por isso, amigos, eu não tenho, e eu acho que ninguém tem a fórmula para usarmos essas ferramentas do mundo digital como as nossas aliadas. Sabemos que temos que usar. A coibição delas não é bom e não deve ser feita. Eu estou utilizando a ferramenta da era digital para passar essas informações para vocês. Como nenhum de nós tem uma fórmula mágica e pronta, seria muito interessante que os assinantes do nosso canal e até aqueles não assinantes debatessem esse tema que eu considero muito interessante no mundo atual. Convido todos a participarem intensamente dessa temática. Compartilhem esse vídeo. Vamos tentar estabelecer uma discussão sobre a era digital. Aqui vai o meu convite àqueles que estão me assistindo. Interajam. Eu gostaria imensamente que esse tema se propagasse
para que nós discutamos e juntos, quem sabe, poderemos encontrar estratégias para conviver de forma mais harmônica com a era digital, com o mundo atual e, sobretudo, com essa nova geração, que é a geração dos nossos filhos. Tá bom? Eu conto com a ajuda de todos vocês. Inscrevam-se no nosso canal História em Rede e sugiram temas sobre as ciências humanas de uma maneira geral. Também curta a nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido. Está aparecendo aí na barra. Curta a nossa fanpage e também lá vocês podem enviar mensagens e ter contato direto comigo. Inscreva-se no nosso Twitter, siga-nos no Twitter, @profgarrido. Eu gostaria imensamente que vocês sugerissem temas para as próximas videoaulas. Conto com a ajuda de todos e até a próxima.